Que Deus abençoe sua vida de uma maneira sobrenatural. Estamos no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, e queremos dar continuidade a essa leitura, essa jornada da leitura da Palavra de Deus. Versículo 1 do Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, vai dizer o seguinte: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao encontro um homem possesso de espíritos imundos, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, porque me atormentes antes da hora? Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus então permitiu. Então saiu os espíritos imundos e entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, se precipitou-se ao despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram o que havia acontecido com o endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Então Jesus entrou no barco e suplicavam-lhe que fora o endemoniado que deixasse estar com ele. Então Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: Vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes tudo o que Jesus fez e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à beira da morte. Vem e põe-lhe as mãos sobre ela, para que seja salva e ela possa viver. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia comprimindo, e aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo cada vez pior.
tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada daquele flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E respondeu-lhe então os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo consigo mesma, e vendo que aquilo havia sido operado sobre ela, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele então disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre deste mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem dissera: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não lhe permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis todo esse alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde a criança estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou expressamente que a ninguém soubesse o que havia acontecido, e mandou que dessem à menina de comer.